Olá, me chamo Cláudia Bissoli, faço parte do grupo do projeto integrador dos cursos de Engenharia da Produção e Processos Gerenciais. Nosso grupo também é composto pelos integrantes Carlos Moura, Célio Gomes, Matheus Alexandre, Nathalie Mendes, Priscila Souza, Rubens Duarte e Zaira da Silva. O tema do trabalho é indicadores de desempenho. Os indicadores de desempenho são métricas usadas para avaliar a eficiência de uma estratégia, campanha ou projeto. Eles também representam os resultados de um processo, setor ou atividade específica, indicando se as estratégias traçadas pela empresa estão satisfatórias ou não. Nesse trabalho, iremos abordar esse tema no setor financeiro da empresa, especificamente indicadores de endividamento e liquidez. Nesse trabalho, nosso objetivo é analisar os impactos que a falta de controle interno pode causar nos indicadores de liquidez e endividamento de uma empresa. A ideia é entender de que forma a ausência desses controles pode afetar a capacidade da empresa de pagar suas dívidas e manter sua saúde financeira. Nós escolhemos esse tema porque a gestão financeira é fundamental para qualquer empresa se manter firme no mercado. Quando a empresa não tem um controle interno bem feito, ela acaba perdendo eficiência, transparência e até tem dificuldade para tomar decisões. Essas falhas podem gerar problemas sérios, como o aumento das dívidas, falta de dinheiro em caixa e até a quebra do negócio. Então, entender e propor soluções para esse tipo de problema é essencial, tanto para a gestão atual, quanto para o planejamento estratégico de longo prazo. O nosso trabalho ele tem um foco voltado para finanças. E os indicadores que nós vamos apresentar aqui tem foco na liquidez das empresas, da empresa ou das empresas, né? E o endividamento de uma empresa. A delimitação do problema pode ser respondido com a seguinte pergunta: como a ausência de controle interno impacta os indicadores de liquidez e endividamento em uma empresa? E quais ações podem ser propostas para mitigar esses riscos? Né? Então, assim, a empresa tendo esses indicadores em mãos, fica muito mais fácil traçar um plano de ação para evitar, né, como já foi falado pela Priscila, da empresa quebrar, não conseguir cumprir com seus compromissos financeiros, né, e afetar toda a empresa e os funcionários, os clientes, os fornecedores, os investidores. Então, tem toda uma cadeia por trás da empresa que precisa ser abastecida, né? Então, para que tudo flua da melhor forma, nós precisamos ter esses indicadores fortemente avaliados e acompanhados durante todo o processo. Na fundamentação teórica do nosso trabalho, em cima de trabalhos de Kemes et al. E o de Cibos, em 2017, a ausência de controle interno impacta diretamente os indicadores de liquidez e endividamento das empresas. De acordo com Camilles e et al., os índices de liquidez como o corrente e os secos são essenciais para avaliar a capacidade de pagamento no curto prazo. Já Pudicibus destaca que os índices de endividamento ajudam a mensurar o grau de risco financeiro da organização. A análise desses indicadores é fundamental para compreender a saúde financeira da empresa e reforça a importância de governança corporativa na gestão eficiente dos recursos. A disciplina utilizada nesse PI foi a disciplina de indicadores de desempenho para tomada de decisão. Nessa disciplina, ela passou aí um grande conhecimento aí para o grupo nessa questão do que é um indicador, qual a sua aplicabilidade, como construir um indicador de desempenho e como aplicar e aonde eu vou aplicar esses indicadores. Na disciplina de gestão contábil, ela passou um norte do que é um balanço patrimonial, do que é uma DRE, do que é um balancete, do que é um fluxo de caixa, do que é uma análise de resultado, o que é um BI, o que é um orçamento. Então, foi uma disciplina que trouxe um enriquecimento muito grande para os componentes aí do grupo, né, os nossos colaboradores aí do grupo. A disciplina de estudo organizacional, ela trouxe uma visão do que é uma organização, qual o risco que uma organização ela pode sofrer ali no decorrer da sua existência,
como uma organização ela deve se comportar, tanto na questão ambiental, quanto na questão da legislação, quanto na questão de sobrevivência mesmo no mercado aí competitivo. Na pesquisa descritiva, essa pesquisa descritiva ela foi feita através de ir até o cliente, até a empresa, da organização na companhia, entender o problema, solicitar relatórios através da contabilidade, relatórios que o cliente assim não tinha o hábito de analisar, de apreciar, buscar documento interno do cliente, e com isso a gente conseguiu construir um balanço patrimonial societário. E em cima desse balanço patrimonial societário, o grupo aplicou os indicadores de endividamento e os indicadores de liquidez. Falando um pouquinho da análise de resultados, em 2023 saiu um resultado um pouquinho preocupante. Para cada R$1 de dívidas, havia apenas 6 centavos para a cobertura dessas obrigações a curto prazo, ou seja, representa apenas 6%, né, do valor total que a empresa tinha a obrigação de buscar. Para 2024, a projeção piorou, ou seja, a empresa tinha que ver o que estava causando isso, porque a média estava baixando cada vez mais, as expectativas estavam caindo cada vez mais, e isso não pode, né? Porque para cada R$1, 6 centavos, né? 6% de cobertura é completamente inviável para o crescimento. Referente ao capital de giro, em todos os anos, 23, 24 e, no caso, 25, o resultado dele é negativo, puxando para baixo todos os indicadores e a expectativa de futuro, né, para o crescimento da empresa. A proposta de melhoria que foi apresentada para a empresa é que a empresa precisava melhorar o seu estoque, ter um controle de estoque mais apurado, um controle de estoque voltado para um controle permanente. Ela não trabalhar com o estoque periódico, mas um controle permanente. O controle do estoque vai ser através, quando a mercadoria saiu no XML do seu fornecedor, que dá entrada no estoque, já alimenta, e quando a mercadoria sai no Memoconta, que faz a baixa da venda dessa mercadoria no estoque. Foi também solicitado para o cliente iniciar um controle de orçamento, onde o cliente ele vai começar a planejar o seu trimestre, o seu semestre, o próximo ano, através de um orçamento. Ele vai analisar o seu passado e projetar o futuro, através das suas vendas e através das suas despesas e custo. O cliente ele precisa montar um sistema de custeio, onde ele vai pegar todos os seus custos fixos e variável e aplicar no seu produto, ou no método de custeio por absorção, ou no custeio direto. No planejamento tributário, é importante o cliente fazer a análise dele dentro do regime tributário, lucro real, ou lucro presumido, ou lucro ou simples nacional, qual vai ser mais vantajoso, para que ele consiga ter uma margem de lucratividade melhor no final aí do exercício. O cliente ele tem que elaborar um fluxo de caixa, onde ele vai projetar todos os seus pagamentos e seus recebimentos, que assim ele vai conseguir analisar se para o próximo mês ele vai ter solvência para pagar os seus fornecedores, ou ele precisa fazer uma redução de compra, porque senão ele vai conseguir honrar os seus compromissos. O cliente também precisa elaborar a formação do seu markup. O seu markup é o quê? É o seu preço de venda, porque numa eventual venda temporária, tipo natalina, o Dia das Mães, com esse markup, ele vai conseguir criar um preço promocional ou não, e não fazer tipo uma Black Friday aí fake. Ele vai conseguir fornecer um preço menor que os seus concorrentes e não vai ter prejuízo nessa oferta. Consideração final. A recuperação financeira de uma empresa, ela é sempre voltada para essa questão de controle interno. Uma empresa que tem um controle interno bem apurado, bem rígido, ela consegue ter uma sustentabilidade no mercado, ela consegue ser uma empresa solvente. E pode também contribuir aí para a melhoria local, através da empregabilidade, através até mesmo ser mais ousado, começar a trabalhar com carbono negativo, trabalhar com energia limpa, que tudo isso a empresa tem que ter caixa para investir. E é isso aí, gente, a apresentação do nosso PI.